Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse chaveiro super fofo de picolé. É uma peça rápida, fácil de fazer e que gasta pouquinho material, tá bom? Para fazer esse chaveirinho eu escolhi o fio amigurumi. Você pode usar restinhos de fio que você tiver aí, como eu falei, gasta pouco material, então é uma excelente peça para você aproveitar os restinhos de fio que você tem aí na sua casa. Eu escolhi o fio amigurumi. Vou deixar aqui embaixo na descrição a referência das cores que eu usei, tá? Tanto nessa peça quanto nessa. Então, você precisa de 4 cores para fazer cada um dos picolés, tá? Então, aqui embaixo na descrição está a referência das cores. Nós vamos precisar também de agulha de crochê. Eu estou usando a agulha de 2 milímetros, que é a agulha que eu uso com o fio amigurumi. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria, uma tesoura, alfinetes e marcador de pontos, que irão nos auxiliar aqui. Opa! E também a nossa fibra siliconada, nossa manta para enchimento, ok? Sem mais delongas, bora para nossa aula. Iremos começar a confeccionar o nosso picolé por essa parte aqui, tá? Mais especificamente, essa parte em verde. Eu escolhi fazer essa parte em verde aqui com vocês no azul. Então, eu vou pegar aqui o meu fio azul e nós vamos dar início ao nosso trabalho. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito aqui os nossos 6 pontos, eu vou puxar o fio e fechar o anel. Fechei o anel, aqui nós temos a nossa primeira carreirinha pronta. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, um aumento em cada ponto da carreira de base. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, introduzo a agulha, puxo a laçada para fazer o primeiro ponto baixo. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Então, aqui nós temos o nosso primeiro aumento. Vamos seguir fazendo os aumentos. Próximo ponto, um aumento. Próximo, um aumento. E assim, sucessivamente, até completar os 6 aumentos dessa carreira. Na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo, por toda a volta. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes, tá? E eu gosto de começar pelo aumento. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto da minha segunda carreira, faço 2 pontos baixos juntos, e no próximo, um ponto baixo sozinho. Se você é iniciante ou ainda tem dificuldade de trabalhar a peça sem o marcador, esse é o momento que você vai pegar o seu marcador, vai vir aqui, ó, no primeiro ponto do aumento que nós fizemos, tá vendo? Conseguem localizar o aumento e o ponto baixo? Primeiro ponto do aumento e coloco o meu marcador, porque esse primeiro ponto é o primeiro ponto da minha carreira. Então, aqui que eu coloco o meu marcador. E eu vou seguir trabalhando e repetindo essa sequência. Um aumento, um ponto baixo, um aumento,
um ponto baixo por 6 vezes. Prontinho, fiz a minha última repetição de aumento e ponto baixo e já cheguei aqui no meu marcador. No final dessa carreira, nós temos que ter um total de 18 pontos. Vamos agora para a nossa carreira de número 4, eu vou tirar o meu marcador e onde ele estava, eu vou fazer um aumento. Já é o primeiro aumento da minha 4ª carreira. Novamente, posiciono o meu marcador no primeiro ponto. E nessa carreira, eu vou fazer a sequência de um aumento, 2 pontos baixos. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Vamos novamente repetir essa sequência por 6 vezes, até chegar aqui no marcador. E ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 24 pontos. Prontinho, cheguei aqui novamente no meu marcador e observem o seguinte, eu começo a minha carreira com o aumento e finalizo com 2 pontos baixos sozinhos, tá? Então, sempre observem, se você está iniciando, vá contando os pontos, observando os aumentos, para ver se você não está fazendo nada de errado. E o meu conselho é, vá conferindo carreira por carreira, ok? Agora, nós vamos para a nossa última carreirinha de aumentos, onde eu vou retirar o meu marcador. E onde ele estava, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto desse aumento. E aqui nós faremos a sequência de um aumento, 3 pontos baixos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vou repetir a sequência por toda a volta e ao final dela nós teremos um total de 30 pontos. Carreira finalizada, eu vou cortar o excesso desse fio aqui do meu anel mágico para ele não me atrapalhar. Então, venho aqui, corto o excesso. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, pegando somente a alcinha de trás dos pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, onde estava o meu marcador, e introduzo a agulha, pegando somente a alcinha de trás. Aqui, para o meu trabalho ficar ainda mais bonito e estruturado, eu vou pegar a alça de trás e também a terceira alça dos pontos, que é essa alcinha aqui, ó, que fica atrás do nosso ponto baixo, tá vendo? Então, eu entro bem aqui no meio do ponto, pegando a alcinha de trás, e eu pego a alça de trás e a terceira alça. Olha só, tá vendo? E faço meu ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar por toda a volta
mantendo os 30 pontos nessa carreira até chegar aqui no final. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. E agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto normalmente e mantendo em cada carreira os 30 pontos baixos. Então, ó, já fiz 2 pontos nessa carreira, coloco aqui o meu marcador no primeiro deles e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Nossas 3 carreirinhas já estão finalizadas. Aqui eu vou fazer o último ponto da minha terceira carreira. Porém, na hora que eu for fazer esse último ponto, eu já vou realizar uma troca de cor. Aqui, nós trabalhamos a troca de cor marcada. Olha só, que dá esse efeito aqui no trabalho. E como que eu faço essa troca de cor? Eu vou pegar aqui o meu fio rosa, que é a próxima cor que quero trabalhar. Pego a pontinha e aqui eu vou fazer um nozinho corrediço. Nozinho corrediço. Eu vou iniciar aqui o meu último ponto da carreira, entro com a agulha, puxo a laçada e finalizo esse ponto com o rosa. Então, eu puxo aqui, ó, o nozinho corrediço que eu fiz com a cor rosa. E finalizo esse ponto baixo já com a nova cor, certo? Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, pegando somente a alça de trás dos pontos. Então, eu venho aqui, olha, no ponto seguinte, pegando somente a alcinha de trás. E faço um ponto baixíssimo. E assim, eu sigo. Próximo ponto, alcinha de trás, ponto baixíssimo. Próximo ponto, alcinha de trás, ponto baixíssimo. Vou fazer isso por toda a volta. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Porém, agora, nós vamos pegar a alça de trás dos pontos baixíssimos. Então, olha, eu entro no meio aqui do ponto baixíssimo e faço o ponto baixo. Puxo a laçadinha, faço o ponto baixo. Novamente, ó, próximo ponto baixíssimo, eu entro com a minha agulha, pegando essa alcinha de trás e faço o ponto baixo. Assim, eu vou fazer por toda a volta até chegar aqui novamente.
carreira finalizada. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. E aqui, nós trabalharemos o ponto baixo normalmente. Eu entro pegando as 2 alças do ponto e faço o meu ponto baixo. Pego as 2 alças do ponto e faço o meu ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui as minhas carreirinhas em rosa. Eu queria mostrar pra vocês que eu cortei o fio azul que vinha do novelo e joguei ele aqui pra dentro, já que nós não vamos utilizá-lo mais, tá? Agora, nós vamos realizar novamente uma troca de cor. Eu já estou aqui no último ponto da última carreira em rosa. E eu vou pegar o fio amarelo, que é a cor que eu vou utilizar agora. Pego o fio amarelo, novamente, vamos fazer aqui um anelzinho corrediço. Realizo a minha troca de cor. Inicio o último ponto ainda com a cor rosa e finalizo com o amarelo. E nós vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos trabalhar pontos baixíssimos por toda a volta, pegando somente a laçadinha de trás dos pontos. Então, ó, laçadinha de trás, ponto baixíssimo. Laçadinha de trás, ponto baixíssimo. E assim eu faço em toda a volta. Finalizada a carreira de ponto baixíssimo, nós vamos trabalhar a carreira de ponto baixo, pegando somente a alça de trás do nosso ponto baixíssimo. Então, entro no meio do ponto, pegando a alça de trás e faço o ponto baixo. Próximo, pego a alcinha de trás e faço o ponto baixo. E assim, eu sigo por toda a volta. Eu vou finalizar essa carreira e, novamente, nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto, também em amarelinho, tá? Eu vou cortar aqui o meu fio rosa, vou pegar o excesso que sobrou, vou jogar aqui pra dentro e vou fazer essa carreira e mais 3 carreiras em pontos baixos. E já volto com vocês. E o nosso trabalho vai ficando assim. Olha que lindo que fica essa troca de cor, eu amo esse efeito, bem marcadinho. Aqui é onde nós fazemos a troca, aquele degrau da troca de cor. Ele fica bem discreto, então essa técnica aí é muito bacana. Vamos iniciar agora as nossas carreiras de diminuições. Aqui nessa carreira nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Fiz os 3 pontos, vou colocar aqui o meu marcador no primeiro dos 3, só para vocês visualizarem aí. E no próximo ponto, eu faço uma diminuição. Então, laçadinha da frente, próximo ponto, laçadinha da frente, puxo pegando as 2 juntas e faço o meu ponto baixo. Tenho aqui a minha diminuição. Novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto. No próximo, uma diminuição.
E assim nós vamos repetir por toda a volta até chegar ali novamente no marcador. E no final dessa carreira nós vamos ter um total de 24 pontos. Carreira finalizada. Aqui agora eu faço uma pausa e nós vamos colocar enchimento na peça, tá? Vamos começar a colocar aqui o enchimento. Sem excesso, não tem necessidade. Vou colocando e girando a minha peça para que esse enchimento se espalhe por toda ela, de forma que ela fique, ó, fofinha o suficiente, né? O enchimento se espalhou ali de maneira uniforme. E, ó, perfeito. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes. Aqui eu não vou usar o marcador, tá bom? Se você tiver dificuldade aí, eu aconselho que você vá contando as diminuições, tá? Então, onde estava o meu marcador, eu faço um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Repito essa sequência por mais 5 vezes. Ponto baixo, uma diminuição. Prontinho, repeti aqui por 6 vezes. Agora eu vou cortar o meu fio, vou deixar aqui um espaço de linha. Vou cortar o meu fio. Pego aqui a agulha e puxo esse fio. Puxo. Aqui, eu preciso colocar um pouco mais de enchimento, porque essa parte do topo, se você pressionar aqui, ó, você vai ver que ela tá vazia, tá vendo? Pra ficar bem redondinha, com acabamento perfeito, eu vou usar aqui, olha, o meu hashi, que vocês já conhecem, pra me auxiliar, e vou pegar mais um pouquinho de enchimento. E eu vou colocar nessa parte que eu estou sentindo que está vazia, precisando de um pouco mais de enchimento. Ó, eu vou girando o trabalho e colocando enchimento, tá vendo? Dessa forma, ele se distribui de maneira uniforme. Aqui eu estou usando o hashi, mas caso você não tenha, você pode usar aí palitos de churrasco. Pode pegar 2 palitos de churrasco e passar uma fita adesiva aqui. Pode usar também o cabo da própria agulha de crochê, tá? É só pra te auxiliar aí. Pronto. Agora sim, olha como o formato muda. Ó, tá cheinho.
E olha o formato como muda. Aqui, para finalizar, nós temos que fazer 6 diminuições. Mas eu vou fazer essas 6 diminuições usando a técnica do falso anel mágico ou anel mágico invertido. Para fazer o falso anel mágico, eu vou contar aqui com a ajuda da minha agulha de tapeçaria. Eu já passei ela aqui no fio. E o que nós vamos fazer são aquelas diminuições da mesma forma como se nós estivéssemos fazendo com a agulha de crochê, porém com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, eu vou pegar a alcinha de fora do ponto. No ponto seguinte, também, eu pego a alcinha de fora. Passo nas duas aqui, ó. Passei nas duas, puxo o fio. De novo. Passo. Eu vou passando de duas em duas. E vamos passando de duas em duas, até chegar aqui ao final da carreira, simulando aquelas 6 diminuições que nós faríamos com a agulha de crochê. Ó, já cheguei aqui no último ponto, passo a agulha e aqui eu puxo o meu fio. Quando eu puxo, esse buraquinho fecha, olha só. Olha o acabamento, como fica bonito. Perfeito. Agora, eu vou entrar aqui, ó, no pontinho, vou sair ali no meio. Vou fazer isso de novo. Porém, agora, eu vou dar aqui um nozinho, passando a agulha no meio da laçada. E mais uma vez. Aqui, eu vou manter esse fio, porque é com ele que eu vou costurar a argola do chaveiro. Então, esse fiozinho, a gente pode manter ele aqui. Quem quiser já costurar, pode costurar. Eu gosto de costurar no final. Então, eu vou manter esse fio aqui, tá bom? Mas o acabamento é esse daqui. Agora, nós vamos fazer o palito aqui do picolé. Para fazer o palito, eu vou pegar aqui o fio marrom. Nós vamos fazer o anel mágico para iniciar. E dentro do anel mágico, eu faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito 6, puxo aqui o fio, fechando a laçada, fechando o anel mágico, perdão. E na nossa segunda carreirinha, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Finalizei aqui os 6 aumentos, eu vou cortar o excesso de fio aqui do anel mágico. E agora, nós vamos trabalhar 6 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui nós temos 12 pontos baixos, então, em cada carreira, né, em cada uma das 6 carreiras, nós vamos manter essa quantidade de pontos. Eu vou iniciar aqui, ó. Como é uma peça muito pequenininha, eu não uso marcador de pontos, eu prefiro ir contando. Então, eu conto 12, depois eu conto 12, depois eu conto 12, até completar as 6 carreiras.
finalizei aqui as nossas 6 carreiras. Agora eu vou cortar o meu fio, deixando um espaço de linha para costurar. Vou puxar aqui a minha agulha. E nós vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Eu venho aqui, ó, vou passar aqui no fio e vamos fazer um acabamento aqui. Nós vamos pular o primeiro ponto e no ponto seguinte eu entro com a agulha. Entro com a agulha, volto no último ponto aqui que eu fiz. Vou mostrar por cima assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? Meu fio tá saindo daqui, então é aqui que eu entro. Vou entrar no meio, pegando a alça de trás e a terceira alça, e novamente eu passo a minha agulha. Pra dar esse acabamento aqui, ó, na nossa peça. Tá? Vou vir no próximo ponto, né, no ponto seguinte, e vou passar de trás pra frente ou de dentro pra fora a minha agulha. E vou deixar esse fio aqui do lado de fora, porque ele nós vamos usar para costurar o palito no picolé, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho de enchimento e com a ajuda do meu hashi eu vou encher a peça. Acho que eu peguei muito, deixa eu tirar um pouquinho. Pronto. Olha como o hashi ajuda a gente e facilita a nossa vida. Pronto. Ó. Peça cheia, agora nós vamos iniciar a costura. Peguei aqui o nosso picolé e o palito e eu vou centralizar o palito aqui na base do picolé. Aqui nós temos 12 pontos, a mesma quantidade de pontos que eu tenho na segunda carreira, aqui bem no miolinho da minha base. Então, é nela que eu vou apoiar e usar como referência para costurar esse palito. Eu vou posicionar, pegar aqui alguns alfinetes e colocar. Só para fixar e me ajudar na hora da costura. Se você já tem um pouquinho mais de habilidade e não precisa colocar alfinete, não coloque. Aqui eu coloco só para me dar um apoio e a minha peça não sair do lugar. E nós vamos iniciar a costura. Eu vou entrar com a agulha lá na base do picolé, eu saio no pontinho do lado, passo o fio, venho aqui no próximo ponto, deixa eu mostrar assim pra vocês verem, no próximo ponto do palito e pego a laçadinha de fora, só essa laçadinha aqui, ó, e passo a minha agulha. Eu vou passar, eu vou entrar com a minha agulha bem aqui aonde o meu fio está saindo na base do picolé, no mesmo ponto, e vou sair no ponto da frente. Parece complicado, né? Mas não é não, olha só. Passei. Ponto seguinte. Pego aqui no palito, laçadinha de fora, deixa eu tirar esse alfinete. Laçadinha de fora, entro no mesmo buraquinho onde está saindo o meu fio, lá na base do picolé, e saio no seguinte. Quando eu saio no ponto seguinte, gente, eu tô respeitando a mesma carreira aqui na base do picolé, tá? Eu não pego a carreira de cima, não pego a outra, eu respeito a mesma carreirinha. Então, ó, passo o fio. Vou fazer mais uma aqui com vocês. Próxima alça, essa daqui. Entro
onde o meu fio está saindo e saio no ponto seguinte. E olha como vai ficando a costura. Aqui eu posso puxar um pouquinho, ó, e quando eu puxo, ela praticamente some. Eu vou fazer aqui em toda a volta, e na hora que eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já dei aqui toda a volta, agora eu vou arrematar o meu fio. Eu vou passar aqui, ó, em um pontinho. Vou passar a agulha por dentro da laçada. Entro no trabalho. Vou sair aqui do outro lado. Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Vou entrar aqui num pontinho bem na base do trabalho. Passo a agulha dentro da laçada. Entro no trabalho, saio do outro lado. E aqui eu já posso cortar meu fio. Agora, nós vamos finalizar o nosso trabalho costurando a argolinha de chaveiro. Eu estou aqui com uma argolinha dessas mais simples mesmo. Já passei a agulha de tapeçaria no fio, aquele que nós deixamos aqui. E nós vamos iniciar a costura. Bem simples, ó. Passo aqui na primeira argolinha da correntinha e passo lá no meu trabalho. Vou sair aqui no meio de novo, no centro do anel mágico. Ó, e passo aqui dentro novamente. Nós vamos repetir isso por algumas vezes, até sentir que está bem firme. Ó, vai ficando assim. Passei, senti que tá bem firme, saio com o meu fio bem aqui no meio do trabalho e nós vamos arrematar. Passo aqui dentro de algum pontinho, passo a agulha dentro da laçada e faço isso novamente.
Aqui eu já posso entrar com a minha agulha e sair em um outro ponto qualquer e cortar o fio. E é assim que fica o nosso trabalho. A argolinha já está bem presa, costurada, e a nossa peça está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para apoiar o meu trabalho e não perder nenhuma aula, tá bom? Um beijo e até a próxima!